novo técnico da Chapecoense. Que prazer recebê-lo e revê-lo, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Golaço da Oeste Capital. Agora como técnico da Chapecoense, né? Boa noite, amigo. Prazer revê-lo. Boa noite a todos que estão participando da mesa e principalmente boa noite ao nosso torcedor. Vamos bater esse papo aqui, trocar essa ideia e levar informação para o nosso torcedor, que esse é o maior objetivo. A primeira impressão de Chapecó e da Chapecoense, Marcelo? A primeira impressão foi a melhor possível, né? A gente, quando vem a Chapecó como adversário, né? A gente entra no vestiário, sai do vestiário, entra no hotel e não consegue conhecer a cidade, né? Como eu já, nesses 2 dias, já conheci. Muito feliz, eu e minha família, a gente agradece a receptividade da cidade, né? Da imprensa, dos torcedores, e agradecer aqui a diretoria pela confiança no meu trabalho. E espero que a gente consiga alcançar o objetivo que a gente veio traçando na minha chegada. Tu lembra de cabeça, tu ganhou mais ou perdeu mais aqui, não? Eu o quê? Só ganhei uma. Era difícil ganhar aqui. Desde 2009, quando eu vi com o Tubarão, 2011 com o Figueirense, 2012, aí eu consegui ganhar na Série A, né? Naquele gol que não era pra ser gol, né? O último encontro, boa noite, professor. Boa noite, querido. O último encontro eu lembro, classificação, se livrou da zona de rebaixamento. Do rebaixamento. Com o Atlético Goianiense, foi lá para Porto Alegre numa viagem direto. Copa Sul-Americana. É porque você lembra como é que foi? Nós viemos aqui, não conseguimos aterrissar, voltamos para São Paulo. E aí jogamos no dia seguinte, tivemos que ir direto para Porto Alegre. E aí no finalzinho o Arthur foi cruzar aquela bola e a bola entrou, né? Uhum. Aí o meu auxiliar, o Eduardo, na época falou assim: você é um homem de sorte, a gente não estava bem no jogo. Foi cruzar, meio Ronaldinho Gaúcho na Copa, a bola entrou por trás. E ali a gente selou a permanência. E aí os 2 jogos seguintes a gente venceu o Inter e o Flamengo. E pelo saldo de gol não fomos para Libertadores, né? Ficamos fora, pegamos a Sul-Americana. E eu espero trazer essa vibe boa para agora para Chapecoense, né? E essa sorte esteja com a gente. Isso. Ô Marcelo, você que Tomara, saiu... né? Porque tá precisando. Tá precisando. Você a sorte acompanha a competência e o trabalho, né? Vamos seguir com esse pensamento. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Você deixou o Atlético Goianiense e foi pro CRB e não teve tanto tempo assim, né? De um clube pro outro. E você até comentou, né? Sobre 45 dias aí que conseguiu dar também uma refrescada na cabeça. O que você conseguiu perceber no mercado, nas competições, na Série B do Campeonato Brasileiro, nesse período que você teve depois de sair do CRB até acertar com a Chapecoense? Eu estava emendando um trabalho no outro, né? Graças a Deus, né? Os boletos estão chegando, 2 netos. E aí eu estava desde 2018 que eu cheguei no CSA, assim, o meu maior espaço entre um trabalho e outro eram 5, 7 dias, graças a Deus. E agora, depois da saída do CRB, eu mesmo tomei uma decisão de pelo menos 30 dias. Eu precisava dar uma reciclada, como todo profissional, eu precisava estudar mais um pouco, eu precisava melhorar os meus treinamentos, eu precisava enxergar um pouco o futebol de fora, né? Porque às vezes você tá muito dentro e você perde esse negócio de jogos de 3 em 3 dias, a sua própria uma introspecção, uma autoavaliação, né? E foi um momento muito importante, eu pude dar uma reciclada, estudar, fazer um pouco de contatos e trabalhar também uma área que eu gosto muito, que é a área mental, a área de coaching, né? Eu gosto muito de me aprofundar nisso, porque o treinador ele tem que saber o caminho de tirar o melhor, extrair o melhor dos seus jogadores, né? E aí eu gostei bastante, cara, assim, foi bom, porque pude ficar um pouco mais com a minha família e até falei, eu via de 10 a 12 jogos por semana, eu tava morando em Maceió. E, incrível que pareça, eu não gosto muito de praia. e aí eu aproveitei esse tempo, foi muito, muito legal. Para mim foi muito bom, eu espero. E agora na minha carreira eu vou, se eu puder, durante a temporada, tirar assim 30 dias. Espero que não, né? Estava trabalhando, mas se a possibilidade aparecer, é diferente do que as férias. As férias não tem jogo, férias não tem intercâmbio, férias todo mundo quer desestressar, né? Descansar, zerar a cabeça. E exatamente, foi um momento mas muito bom. E dá uma recarregada, né? Voltei como se eu estivesse iniciando lá em 99. Que legal. Cabo, bem-vindo aqui com a gente, é um prazer te receber. Muito sucesso para você na Chapecoense, que você atinja todos os objetivos do clube e os seus também, porque todo profissional também tem seus objetivos individuais. Você começou essa Série B no CRB, então você conhece essa competição, conhece também o campeonato, porque tem acessos, tem título, enfim.
conhece muito bem a Série B. O que deu errado lá no CRB que não pode dar errado aqui na Chapecoense dentro desse campeonato que você já conhece? O CRB é só para... Eu preciso me estender um pouquinho para poder entender, né? Eu cheguei no meio do campeonato estadual, a equipe não estava indo bem, tinha um risco eminente de ficar fora da semifinal. Para vocês terem uma ideia, o campeonato alagoano são 8 clubes, né? E tem os 3 mais tradicionais, que é o CRB, CSA e ASA. E aí o clube não estava bem, e o primeiro quadrimestre, né, dos clubes do Nordeste é muito difícil. São 3 competições, a Copa do Brasil estadual e a Copa do Nordeste, que é muito, muito forte. Você enfrenta Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport, e você tem que jogar o estadual, porque ninguém abre mão por causa da tradição. É uma rivalidade muito grande desses 3 clubes. E o clube não estava bem na Copa do Nordeste, mas não estava bem. Aí a gente acabou classificando num jogo épico, assim, 35 do segundo tempo, fora de casa contra o CSE, um gol de lateral. Né? Que o Cuca não esteja nos ouvindo, mas o Cuca Ball, né? Jogamos na área e um gol. E aí, meu amigo Cuca, e aí a gente classificou, e aí a gente conseguiu fazer esse trabalho de recuperação da equipe e pegamos o maior rival na semifinal, o CSA, mas aí a gente trabalhou o psicológico dos jogadores, eliminamos o CSA e fizemos a final com o ASA, fomos campeões estaduais. E durante essa trajetória classificamos para as finais da Copa do Nordeste. E aí foi uma Copa do Nordeste atípica que a gente ficou 10 dias em Fortaleza, né? Pegamos o Fortaleza e aí não tinha que ver o chaveamento, pegamos o Ceará e aí eliminamos o Ceará e fomos direto para Recife. Cara, chegou uma época, porque teve jogos adiados do CRB, a gente jogou de 2 em 2 dias. E aí emenda a Copa do Nordeste, emenda a final de estadual, adiamos a nossa estreia da Série B. E aí eu tive 6, 7 jogadores lesionados para começar a Série B. Começamos até bem contra o Vasco, e aí as coisas, fomos campeões estaduais, semifinalista da Copa do Nordeste, e aí o campeonato não começou muito bem. Foram 6 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, e naquele momento eu conversei com a diretoria e eu pedi meu desligamento, porque eu achei que o desgaste estava muito grande, e às vezes não é só o clube pedir o desligamento do profissional. O profissional tem que entender o que é o melhor para o clube também. Eu tinha uma situação muito satisfatória no CRB, a diretoria não queria que eu saísse. Eu cheguei que naquele momento a troca de comando seria o melhor para o CRB, e foi que o CRB se recuperou dentro da competição, e graças a Deus eu tive a oportunidade de receber o convite da Chapecoense. Marcelo, seja bem-vindo ao Golaço, obrigado por ter recebido a gente. A Chapecoense teve uma tônica no Campeonato Brasileiro da Série B nessas 17 rodadas, que foi a questão da oscilação. Vai bem fora de casa, em casa não vai tão bem, oscila entre jogos também, oscila entre tempos. A Chapecoense faz um bom primeiro ou segundo tempo, e aí um primeiro tempo ruim e um segundo tempo ruim. Como é que você imagina trabalhar com o elenco essa questão dessa oscilação? Porque é isso que está marcando a Chapecoense dessas 17 primeiras rodadas. Essa oscilação muito violenta entre partidas, entre ciclos também, porque teve um ciclo muito bom no começo do campeonato, depois teve uma baixa, não venceu muito. Como é que você pensa em trabalhar com esse elenco, essa questão da oscilação? Porque me parece que se sanar um pouco essa questão da oscilação, a navegação vai ser bem mais tranquila. A gente já começou a trabalhar isso com os jogadores, né? Trabalhar essa parte psicológica dos jogadores, essa parte mental deles, né? E o que me deixou muito assim atento foi o desequilíbrio entre não performar em casa e não ter o resultado e ter o segundo melhor mandante da competição. Então, cara, eu quero também deixar aqui bem claro que, cara, eu vou dar uma continuidade muito legal no trabalho do Gilson. O Gilson é um amigo querido, um profissional que é um espelho para todos nós, né? Ele vai ficar até chateado, que tô dizendo que ele é mais velho que eu, né? Ele sempre foi um cara que eu conversei, troquei, aprendi muito com ele, né? A gente trabalhou em Goiânia junto, eu no Atlético, ele no Goiás, e me tornou um amigo muito particular. E assim, o Gilson vem fazendo um grande trabalho, mas infelizmente o futebol tem umas particularidades que as coisas não encaixam. E eu tenho que dar continuidade a esse trabalho do Gilson e fazer os ajustes necessários e trazer esse legado. Por exemplo, time fora de casa tem um DNA como joga. E eu não quero perder esse DNA do Gilson, né? Porque ele tem uns resultados extraordinários fora de casa. E procurar entender e detectar o que não está funcionando em casa para a gente poder trazer esse equilíbrio, né? E ter uma regularidade
E eu falei, se a gente conseguir placar 2, 3 vitórias, infelizmente o Justo não conseguiu, né? Teve resultados expressivos de vencer o Grêmio fora, vencer o Bahia fora, 2 postulantes ao título, mas não conseguiu ter a sequência de 2, 3 bons resultados. E é isso que eu quero ter, esse equilíbrio e buscar, porque eu tenho certeza, se a gente conseguir emplacar 2, 3 resultados, nós vamos para a primeira página, e aí a gente vai brigar lá na primeira página, porque a competição vai nos dar. 13:07, Marcelo Cabo, técnico da Chapecoense, é o nosso convidado de hoje aqui no Golaço. A gente agradece a presença do técnico da Chapecoense aqui nos nossos estúdios, Matheus Montemeso. Hoje a gente abriu aqui para que os nossos ouvintes pudessem mandar perguntas também e ter esse contato com o Marcelo Cabo, técnico da Chapecoense. E a gente recebeu vários questionamentos aqui, né, Matheus Montemeso? Você separou algumas aí pra gente passar pro novo técnico do Verdão. Primeiramente, bem-vindo, Marcelo Cabo, boa sorte. Obrigado. No comando da Chapecoense. O Derlei perguntou sobre a parte psicológica, já foi respondida aqui, né, pelo Marcelo. O Lindomar, eu já vou rodar o áudio dele por aqui, mas o João fez uma pergunta bem interessante sobre os goleiros da Chapecoense. Ele perguntou o seguinte: a comissão técnica que está chegando aqui vai dar continuidade para o Wagner, que vem sendo por alguns ouvintes aqui criticado nos últimos jogos, ou há uma possibilidade de reavaliar a posição e jogar com o Saulo? Lembrando que o Wagner foi o único titular, né, de todas as partidas da Série B. Boa pergunta, porque hoje eu tive uma boa reunião com o nosso preparador de goleiro César, né? Alinhamos, né? Como estou fazendo com todos de departamento. A gente troca o pneu com o carro andando, né? Tem que chegar, tem que acelerar. E eu dei sorte porque tivemos 8 dias de um jogo para o outro. Mas eu conversei bastante com o César, ele me passou os relatórios, a gente trabalha em cima de informações, relatórios. O Wagner, claro que, como o ouvinte falou, ele teve, né, algumas oscilações, mas também a gente tem que entender que o Wagner também foi fundamental em alguns momentos da competição. Por exemplo, assim, 5, 6 pontos que a Chapecoense ganhou, o Wagner foi muito bem no jogo e talvez podemos reportar esses 5, 6 pontos aí que o Wagner entregou à equipe pela sua performance. Então, assim, a gente está analisando tudo dentro de um contexto. O Wagner vem de um histórico, né, que nós todos sabemos, de muita superação. Eu acho que o Wagner é um cara que a gente tem que olhar com bons olhos, a luta, a perseverança dele para voltar a jogar. O Wagner foi meu atleta no Guarani, né, e eu tive aqui ano passado, encontrei ele ali naquela busca, né, conversamos bastante. Cara, assim, o Wagner voltar a jogar futebol em alto nível como ele está jogando, a gente tem que relevar e olhar com bastante carinho, com bons olhos a sequência dele. Mas claro que tudo vai ser bem avaliado. O meu trabalho, ele é primado pela meritocracia, né? Aquele que estiver melhor vai jogar, né? E a gente vai potencializar e oportunizar todos dentro do grupo. Todas as vagas dentro da Chapecoense estão em aberta, né? O treinamento vai dizer muito para poder escalar a equipe, o jogo vai dizer muito quem vai escalar a equipe. A gente joga uma competição que agora eu estava olhando, nós vamos jogar acho que 4 jogos em 9 dias, então você tem que ter um elenco forte, né? Então a gente vai sim analisar isso com carinho e se eu tiver que dar a oportunidade a outros atletas, nós vamos dar também. Dentro desse assunto ainda, o Fernando Melo mandou pra gente agora às 6h27, um pouquinho mais cedo, a seguinte questão. Marcelo Cabo, bem-vindo, desejo sorte pra você aqui na Chapecoense. Você tá ciente que os outros técnicos da Chapecoense pagaram pelos erros individuais e técnicos que comprometeram os resultados? Tem como fazer melhor com esse elenco aí que tá posto hoje? Fernando, te manda um abraço também. Eu acho que quem esteve no treino hoje, né, quem acompanhou, viu que a gente trabalhou bastante, né, as questões que a gente precisa trabalhar para a equipe evoluir e melhorar. A gente não pode e não deve, né, a gente sabe que é com esse elenco que a gente vai até o final do campeonato. O elenco tem capacidade, o papel de um treinador é extrair o melhor do seu atleta, né, entender o potencial de cada um, extrair. Futebol, eu acredito em 2 coisas: lealdade, honestidade e trabalho. 3, né? É honestidade e trabalho que eu iria falar. Então a gente precisa trabalhar muito. E hoje a gente, né, literalmente, ontem teve um coletivo contra o Sub-20, que eu precisei olhar aqueles jogadores que não vinham jogando. Eu vi nesse campeonato talvez 5, 6 partidas da Chapecoense. 10 jogadores já foram meus jogadores, né, em outras ocasiões, então eu conheço bem o elenco. Eu precisava ver aqueles que não vinham jogando. E hoje já foi um trabalho mais pautado para a preparação da equipe. Então a gente trabalhou bastante hoje, quem teve lá, acabamento, terço final, escolha de tomada de decisão, de penúltimo passe, finalização. Nas minhas equipes que eu dirigi, isso é uma praxe no Brasil, vocês são uns caras muito bem antenados, o maior pecado hoje das equipes do Brasil é a definição do último terço, é o acabamento. É a hora que o cara tem que fazer a melhor escolha do passe,
Porque às vezes você não entra no terço do adversário 20, 30 vezes. Você entra 8, 9 vezes no jogo e você tem que fazer 2, 3 gols. O mais difícil, às vezes, é entrar no último terço, né? E a gente consegue desenvolver a equipe até lá. E depois que ela chega ali, o passe não é meu, o passe não é seu, a finalização não é sua. É a tomada de decisão do atleta. É isso que a gente, quem teve no treinamento hoje, viu, que a gente trabalhou bastante. Essa tomada de decisão. Tem outras questões de dentro da avaliação que a gente vai trabalhar também durante a semana para justamente a gente tirar o melhor desses atletas, performar ele, junto com esses que estão chegando, para a gente ter uma equipe competitiva para entregar aquilo que todos esperam. 8-7. Você mal chegou e já perdeu um titular. Thiago Real, tá indo embora. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que eu sou um pouco culpado nisso também. É? É, porque lá 3 anos atrás o Marco Paquetá pediu uma indicação de um médio, foi eu que indiquei ele para ir para Bahrein. E aí o Marco é um grande mestre, eu trabalhei na Copa do Mundo, né? Fui auxiliar dele, meu irmão, me ensinou muito. E aí ele precisava de um médio, ele estava na Ponte Preta até com o Gilson, muito, muito bem. Eu falei assim, eu vou enfraquecer o time do Gilson, eu vou mandar o menino lá para Bahrein, para Ponte Preta não ganhar de mim. Mas assim, a gente sempre procura ajudar um profissional, né? Trabalhei 7 anos no Golfo, e aí eu indiquei ele foi muito bem lá, e pela performance que ele teve lá, vieram buscar ele aqui agora. Fico feliz pelo profissional que o Thiago é, né? A oportunidade, ele já não é nenhum menino, né? Mas lamento a perda que nós vamos ter técnica tática, né? Porque ele vinha evoluindo, coisa e tal, e basta nós agora achar uma solução dentro do elenco e também desses jogadores que estão chegando para poder suprir a ausência dele e até potencializar para poder superar as performances dele. Marcelo, hoje lá no CT a gente viu 25 jogadores, mas o elenco da Chapecoense tem mais de 40, né? Informações que a gente apurou, você pediu, né, para a diretoria ter um grupo menor de jogadores. Qual que é a importância disso para você colocar mais facilmente também a sua metodologia de trabalho nesses atletas? Nós temos um momento de avaliação, né, que a gente está fazendo e a gente precisa entender que a Chape tem 21 jogos, né? São 21 decisões. E você precisa, né, como eu falei ainda há pouco, potencializar esses atletas. Então, você precisa definir o que você tem para você potencializar, para poder tirar o melhor deles e entregar a performance e o resultado que a gente vem buscando. Então, você tem que ter o número plausível de atletas para que você possa ver o que você viu hoje lá, trabalho, e poder você agregar valores a esse atleta e extrair o melhor deles. Então, a gente precisava tomar algumas decisões que foram importantes para a continuidade da Chapecoense. E o momento, cara, é pensar na instituição, né? Pensar naquilo que a gente precisa entregar no final do campeonato, que é os nossos objetivos. Marcelo, a Chapecoense já teve uma das melhores defesas da Série B. Lá no início da competição era uma marca forte da Chapecoense, essa capacidade de não sofrer gols. E hoje está na segunda parte da tabela nesse quesito. Tá justamente no meio ali, 11ª melhor defesa da Série B. A gente sabe que você é um técnico que cuida bastante disso também. Como recuperar a boa fase da defesa? A gente sabe que a defesa não é só a linha defensiva, né? O time todo defende. Mas como recuperar esse bom momento que a Chapecoense teve na defesa no campeonato? A marcação ela começa lá com o nosso centroavante, né? E amanhã vocês vão ter oportunidade, amanhã é o dia de eu trabalhar o sistema defensivo, né? A gente começamos hoje uma progressão e amanhã a gente começa uma progressão tática. Hoje a gente trabalhou um trabalho mais analítico de definição e amanhã a gente vai começar a esboçar a equipe que vai enfrentar o Náutico, e a gente sempre começa pela cozinha, né? Então trabalhar um mecanismo de proteção maior ao nosso sistema defensivo. A gente tem tomado muitos gols pelo corredor central e pelo corredor esquerdo, né? Eu costumo dizer, né, no glossário do futebol moderno, eu ainda sou meio simplório, tá? Eu sou meio raiz, né? Eu falo porque senão vão dizer que o cabo não está modernizado, mas a gente está tomando muito gol ali no funil, no corredor central, né? Pelos jogos que eu vi, pelas informações que eu tenho e os relatórios. Então, é uma proteção maior naquele corredor central, proteger um pouco mais os nossos zagueiros. Talvez quem saiba a gente baixar um pouquinho mais a linha para jogar um pouco mais compactado e não expor muito o nosso sistema defensivo, não expor muito a nossa linha de 4. A gente tem tomada da bola e a gente não está muito protegido ali, né? E talvez a boa performance da defesa, ela com o tempo ela foi se desequilibrando e às vezes com
com andamento de jogos de 3 em 3 dias, né? Você às vezes não tem tempo nem de corrigir. Acontece, você não tem tempo de ir para o campo para corrigir. Então, assim, é uma das coisas que eu já tentei e a gente vai começar a trabalhar amanhã. Dentro desse assunto, Marcelo, tu tem um problemão, né? Que o Vitor Ramos recebeu o 3º cartão amarelo. Já tem que pensar no jogo contra o Náutico aí. Aparecem 2 possibilidades. O Vitor Becker, que é um zagueiro jovem, que o torcedor gosta bastante, que tem um potencial. E também o Xandão, que ele comprometeu em alguns jogos, é questionado pela torcida, mas já trabalhou 2 vezes com você no CSA e também no CRB. Nesse momento, tu pode falar qual está na frente nessa disputa ou ainda é muito cedo devido às avaliações? 16, 18 horas para um treinador é como a vida, né? A gente hoje trabalhou de uma forma analítica, né? Em todo um contexto, e amanhã a gente já começa a definir. A gente tá avaliando bastante para que a gente possa tomar a decisão mais certa e fazer a melhor escolha. Então, provavelmente amanhã no treinamento a gente já vai ter um esboço, mas dá mais essas 15, 16 horas pro treinador, porque treinador sonha também, né? Ele vai dormir com um pensamento, acorda com outro, né? Pode ser que eu tenha um sonho aí legal e me dê uma inspiração e a gente faça a melhor escolha. O Marcelo, geralmente o treinador, quando chega para fazer um trabalho, ele fala o seguinte: a gente precisa de 5, 6 semanas, até 7 semanas para conseguir impor o nosso trabalho, impor uma plataforma de jogo. Você não tem esse tempo, né? Você tem que conquistar pontos já no jogo contra o Náutico e já conquistar pontos no jogo contra o Guarani, e aí é lá no outro final de semana, então não vai ter muito tempo para você aplicar muito o que você vai aplicar com o passar do tempo aqui na Chapecoense. Agora é minimizar erro e dar confiança ao elenco para tentar conseguir esses pontos para a virada do turno? Tempo é utopia no futebol brasileiro, né? E eu tô agradecendo, tá? Porque eu vou ter 2 semanas abertas, porque não adianta, ó, treinador que ficar reclamando eu não tenho tempo para treinar, para recuperar, vai escolher outro país para trabalhar. O futebol brasileiro é assim. Eu vi uma matéria do Luiz Castro que ele dizia que o Klopp demorou 3 anos para fazer o Liverpool virar Liverpool e querem que eu vire 3 meses aqui o Botafogo. Filhos, 3 meses você tem uma eternidade. Eu estou satisfeito que eu tenho 8 dias, que geralmente tu chega, o jogo é daqui a 72 horas e essa é a realidade do futebol brasileiro. Você quer trabalhar, quer militar no futebol brasileiro, eu tenho que me adaptar. O futebol brasileiro que vai adaptar o que é, porque não tem como. Isso aí nego grita, vai chiar, vai vir treinador de Júpiter, de Marte, vai reclamar e não vai mudar nada. Então é melhor a gente se preparar, estudar para se adaptar, e eu já estou agradecendo essas 2 semanas aí que eu vou ter, que já é uma eternidade para o treinador. O Marcelo, vou para a voz do povo aqui, tá? Antes das minhas perguntas também, ou da minha pergunta. O nosso ouvinte pergunta: qual o sistema de jogo que você mais gosta? Nem o que você vai utilizar, o que você mais gosta. Ele deu 2 opções para ti aqui, mas pode ser outra. O 4-2 ou 4-3-3? É aquele que meus jogadores se adaptam melhor. Eu não posso chegar aqui com um sistema definido. Primeiro eu tenho que entender a individualidade do meu elenco, se eu tenho as peças para fazer aquele sistema. E aí eu vou pensar no sistema. Hoje é o contrário. Eu tenho que primeiro ver os jogadores que eu tenho para poder ver o sistema que eu vou jogar. Eu gosto muito, não estou dizendo que a Chapecoense vai jogar assim, tá? Eu gosto muito do 4-2-3-1. Eu acho que é um esquema muito equilibrado. Mas você precisa ter as peças. Não adianta, por exemplo, assim, eu vou jogar no 4-3-3 com 2 extremos abertos. Rápido, você não tem um extremo rápido aberto e que tem enfrentamento de 1 para 1. Eu gosto de jogar no 3-6-1, que é a moda, né? Mas aí, cadê? Eu tenho zagueiro construtor para sair pelos lados para construir a equipe. Meu elenco tem 4 zagueirinhos, eu não tenho nem para poder fazer o banco. Então, eu preciso primeiro entender o elenco que eu tenho para depois entender qual é a plataforma de jogo que eu vou jogar. Mas a gente vai adaptar bem o elenco que a gente tem a uma plataforma bem competitiva para a sequência. E eu uso geralmente, eu tenho uma plataforma padrão, mas eu adapto conforme também o adversário, sabe? A gente precisa entender, estudar o adversário para ver qual o sistema. Às vezes é melhor você espelhar, às vezes é melhor jogar com sobra, sem sobra. Aí é um estudo que a gente faz minucioso do adversário. Matheus, Fábio Maffissoni que trouxe a pergunta aqui. Só me permita, né? Até o Cabo pode falar, né? O 4-2-3-1, que aos amantes do 4-4-2 é uma variação contemporânea de um 4-4-2 quase, né? Então, as pessoas pedem muito aqui em Chapecó, só para você... E até um 4-3-3, né? Até um 4-3-3. Depende do que, se tua linha tá alta, ela vira 4-3-3, se tua linha tá média, ela vira 4-2-3-1. E se ela tá baixa, ela vira 4-4-2.
Então, assim, cara, números é uma coisa muito relevante no futebol, assim. Eu vou jogar no... Cara, é funções e distribuição no campo. Isso é o esquema tático do futebol. Porque a nomenclatura, ela começou a existir para você dinamizar a fala. Mas o que é o futebol? Ocupação de espaço, cara. É isso aí que é o futebol. Eu vejo muito que os torcedores e a gente mesmo faz um diagnóstico de não ter os pontas, muitas vezes, que conseguem suprir as carências do 4-3-3, né? Por isso que é muito questionamento sobre essa escolha. Eu vou rodar um áudio aqui do ouvinte. Se tá de fone aí, Marcelo, você vai ouvir aqui. Boa tarde, galera do Golaço. Adir Melo por aqui. Eu gostaria de saber do Marcelo Cabo o que ele tem de diferente desses últimos treinadores que passaram aí pela Chapecoense, porque esse ano foram 3 ou 4 ali e ninguém conseguiu fazer esse grupo de jogador jogar e render aquilo que deveria, né? Que não sei se tem futebol para isso, mas enfim, o que ele traz de novo, o que ele traz de diferente para mexer com o brilho desse time, para nós não terminar o ano na Série C. Adir Melo, Marcelo. Adir Melo, um abraço, parabéns pela sua pergunta. É uma pergunta muito pertinente, porque assim, a escola da nossa formação ela é igual. Quem senta lá na CBF Academy, eu, Gilson, todos eles estavam lá. Plataforma de jogo, hoje você vai e estuda ela, né? O diferencial é como você aplica ela, né? Eu estava vendo até uma entrevista do treinador do Real Madrid, e ele falou assim, cara, como é que eu vou marcar linha alta? Se os meus homens de pressão eram o Zidane e não sei quem. Eu não posso marcar pressão. Eu vou perder essa primeira pressão, os meus volantes vão ter que sair para combater e eu vou deixar um espaço muito grande entre a primeira linha e os volantes, entendeu? Então, assim, a ideia de jogo, a plataforma de jogo, ela é bem parecida. O diferencial é como você aplica ela e como você extrai o melhor do seu jogador e como você motiva ele para ele comprar a sua ideia, para ele poder aplicar dentro do campo. Eu acho que hoje o treinador, o diferencial dele é a gestão de elenco que ele faz, né? É a parte mental e psicológica para ele poder extrair o melhor do seu jogador. Ele fazer um jogador médio se sentir um jogador espetacular. Essa é a maior expertise de um treinador hoje. Cabo, você chegou a indicar alguém já para Chapecoense, algum jogador para reforçar o time? A gente sabe que 3 jogadores já estão aqui, a diretoria pretende nessa janela ainda trazer outros reforços para que a Chapecoense possa cumprir o objetivo que ela mesma anunciou lá no início da Série B do Campeonato Brasileiro, que era fazer uma Série B segura, sem correr riscos. Você traz algum nome aí na manga? Você já apresentou para a diretoria da Chapecoense? Giovanni, desde domingo quando eu cheguei, né, na verdade desde lá de Muriaé, né, que o nosso vice-presidente Paulo viajou, a gente sentou, ele foi na viagem comigo. Quando eu peguei ele no hotel, né, eu estava visitando a minha mãe lá, que eu tive essa oportunidade, e a gente já foi na viagem conversando, e as reuniões já começaram ali, no sábado, no domingo, ontem, hoje eu fui de manhã, estou indo todo dia de manhã na arena, eu não vou pedir hora extra não, né, mas estou começando a trabalhar ali 9, 10 da manhã e estou parando agora, depois de atender vocês, então 12 horas de trabalho, e se tiver que trabalhar 24 horas em prol da Chapecoense para a gente conseguir o objetivo, vamos. Eu tenho um banco de dados junto com o meu auxiliar muito vasto, né? O clube também tem seu departamento de inteligência para poder mapear o mercado. Então a gente está confrontando os nossos bancos de dados e vendo a possibilidade de trazer. A diretoria está trabalhando muito, nós vamos trazer, né? Só que o mercado não está fácil. O mercado, essa janela, ela está sendo moleta para muita gente, né? Vocês sabem disso, vocês são muito inteligentes. Então a coisa está indo ruim, não, vamos esperar a janela, vai empurrando a sujeira para baixo do tapete. Não, mas aí tá bom, eu vou trazer quem? O que está performando, o que está bem, tem contrato, né? Ou você vai pegar jogador que está parado há 2, 3 meses, que veio da Europa, da Ásia, ou você vai pegar aquele jogador que não está performando no seu clube. Então não é uma janela fácil, né? Da mesma maneira que a Chapecoense quer, outras 39 equipes também querem. Todo mundo vai trabalhar nessa janela, né? Às vezes um com up muito grande, que são talvez o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético tem muito dinheiro, e os outros com up mais baixo, mas o mercado está aí concorrido. Só que não é o mercado de dezembro, que você tem 10, 20, 30 opções. Se você jogar um bom jogador no mercado aí, já viu lá no Rio tem uma Feirão Guanabara no supermercado, quando abre lá, que tem tapa, bolacha, banda, e mais ou menos vai ser isso quando aparecer um bom nome. Aí a gente vai lá, e aí que eles vão se dar bem, porque vai entrar concorrência e o valor começa a ir lá para cima e a gente tem uma responsabilidade, né, do clube financeiro, nosso financeiro, nossa diretoria. Então não está sendo fácil,
nós estamos trabalhando bastante para ver se a gente anuncia alguma coisa em breve. Eu pergunto o contrário do Giovani, porque ele falou sobre chegadas e você perdeu hoje um jogador importante. Tem mais aí que se destacam na Série B, com a Chapecoense, o Léo, Vitor Ramos, o próprio Fernando. Como é que está o trabalho também interno nessas primeiras reuniões para manter esses jogadores motivados, porque alguns assédios pode ser que pintem aí nos próximos dias? A gente fica feliz quando algum jogador nosso é assediado, sinal que a gente foi assertivo nas contratações, né? Eu não estava aqui, mas parabenizar, né? Porque assim, quando você monta um elenco, você vai ter acerto, vai ter erros, né? E a gente, claro que a gente sempre busca ter muito mais acerto do que erros. E a gente eles sabem, cara, é o que eu falei para vocês anteriormente. O jogador que vem jogar na Chape, cara, ele sabe aonde ele tá jogando. Então, para o jogador hoje pensar em sair da Chape, tem que ser uma coisa extraordinária para ele. Apesar da gente não estar vivendo um momento extraordinário dentro da competição, cara, mas é a Chapecoense, cara, é um clube amado no mundo todo, né? O cara que chega aqui e coloca essa camisa, ele está sabendo, entendendo a representatividade. Então, talvez, faltam 4 meses, os jogadores podem ser assediados, mas eles podem ter a certeza, se eles performarem bem até o final do campeonato, em dezembro pode aparecer uma coisa muito melhor do que apareceu agora. Então, a gente tem que aproveitar essa marca, essa primeira prateleira de marca que é a Chapecoense. E é isso que eu pensei para minha carreira também. Né? Trabalhar na Chapecoense é chancelar um grande clube no seu currículo. Então é isso que os jogadores têm que pensar também. O Sadi Morgan fez uma pergunta sobre contratação. Ele pergunta o seguinte: Cabo, você está consciente que a Chapecoense precisa contratar ainda 2 volantes? Abração pro Sadi, que está sempre sintonizado aqui no programa. A gente tem uma avaliação, né, do contexto geral do clube, né? A gente está avaliando. A gente tem alguns jogadores que estão voltando, né, de lesão dessa posição, outros ainda estão no DM. A gente entende que é uma posição que a gente precisa prospectar algo para poder fortalecer o elenco, né? Assim, mais em cima de característica, né, de que a gente precisa, porque agora vai ser uma competição muito árdua, porque vai ser jogos atrás de jogos. Você tem lesão, tem cartão, e daqui a pouco você tem que olhar para trás, e daqui a pouco você não tem quem escalar. Né? Então, mas eu falei uma coisa em reunião que eu posso falar aqui: a Chapecoense ela tem que buscar reforços. Não adianta a gente ir mais do mesmo ou trazer o meu jogador do mesmo nível que a gente tem aqui. A gente tem que trazer um jogador para chegar como um reforço, que todo mundo olhe. Nós da diretoria, comissão técnica, vocês da imprensa, torcida, falam, pô, chegando. Não é fácil, mas a gente tem que ter calma também, porque abre a janela 18, mas ela fecha 18 de agosto. Então, a gente tem que estar muito atento à oportunidade de mercado que possa vir a aparecer. Porque às vezes você traz assim na ansiedade e daqui a pouquinho, daqui a 5 dias aparece uma baita oportunidade de mercado. Você fala, pô, meu orçamento estourou, eu não posso mais trazer. Então foi uma das coisas que eu coloquei para a diretoria. A gente tem que ser assertivo, pontual, mas a gente tem que elevar o nível das nossas contratações. Você falou antes que você conhece muitos desses jogadores que já estão na Chapecoense, o quanto que isso facilita no trabalho para não para que o trabalho aconteça, porque o trabalho ele precisa de um tempo para que ele aconteça de qualquer maneira, né? Você não tem como empurrar a goela abaixo o conteúdo para um jogador. Mas o quanto facilita para que ele seja mais rápido, para que o entendimento dos jogadores seja mais rápido daquilo que você está pedindo. É importante, né? Alguns jogadores já trabalharam comigo, né? A gente, por mais que a gente recicle, a gente traga novidades em termos de treinabilidade, mas eles já sabem, né, a ideia que a gente tem, como a gente pensa em treinamento, coisa e tal. E até no dia a dia eles nos ajudam muito, né, com os outros atletas. Então, isso é muito importante, trabalhar com jogadores que já trabalharam conosco. Só para pontuar, Reginaldo, Xandão, Vitor Ramos, Alisson Farias, Wagner, Betinho, Pablo Oliveira e Saulo. São alguns dos nomes. Isso. É bastante gente. O Betinho lá no Tombense, né? Tombense e Atlético Goianiense e Guarani 3 vezes. Tem alguns deles mais do que uma mais vez. de uma vez. Uhum. Marcelo, você citou um pouquinho a questão do último terço do campo e a tomada de decisão. Eu tenho uma pergunta em cima disso. Qual o teu diagnóstico, você que entende de futebol e está no dia a dia? É um problema que vem desde a formação das bases? Eu não estou falando só dos jogadores da Chapecoense, isso a nível aqui nacional. É no Brasil todo, até as equipes que estão disputando Libertadores, tudo, é assustador. Pega os números para você ver. Impressionante. O que entra no último terço e o que tem de definição de assistência e de finalização. A gente às vezes passa mal quando a gente pega o relatório depois e fala, pelo amor de Deus, entrei 28 vezes no último terço e chutei 2 bolas dentro do gol.
Isso é um problema crônico, não digo do futebol mundial, porque você vai ver uma Champions League, a definição dos caras é extraordinária. Mas a nível de futebol brasileiro, os dados depois vocês levantam, é assustador. Mas isso é uma questão que vem desde a base, uma questão de erro, de repente, de comissões técnicas. Qual o teu diagnóstico? Porque, por exemplo, o Inter jogou ontem. O momento ontem do Inter estava com 18 finalizações, não tinha chutado uma bola pro gol. Né? Depois o Inter chegou a fazer o gol contra o América Mineiro, estava fechado também, anti-estilo de jogo. Qual o teu diagnóstico? Porque também, tu chega, Marcelo, pra um jogador que tem 30 anos de idade lá, como é que vai explicar pro cara que em vez desse momento que tu tem que passar a bola, mas nesse momento tem que cruzar? Também é difícil pro técnico, né? Um jogador já pronto depois de tanto tempo e às vezes jogadores já experientes com também erros, né? De tomada de decisão. Eu vou falar uma coisa aqui que eu talvez crie um pouco de polêmica. Eu venho da categoria de base, tá? Eu treinei sub-13, 15, 20... 17 e 20. Eu treinei todas as categorias. Treinei sub-17 na Arábia Saudita, que é difícil demais, que lá não tem formação. Então, assim, cara, eu acho que na categoria de base precisa se trabalhar mais a parte analítica, tá? Dos 10 anos para cá, você olha, talvez 70% dos clubes brasileiros de boa estrutura de categoria de base só trabalha sistêmico, cara. Só trabalha sistêmico. E deixam os fundamentos um pouco de lado, né? Eu ainda sou um pouquinho da época de Tele Santana, eu trago um pouquinho. O jogador precisa trabalhar os fundamentos na base principalmente e também no profissional. Você precisa dar a ferramenta para ele, decidir o que ele vai cruzar, o que ele vai finalizar, o que ele vai dar de assistência por baixo. Você precisa criar isso nele. Então, nos últimos anos foi criado um dogma na categoria de base que se trabalha só sistêmico, é só mini-jogo. Como é que o jogador vai aprender a cruzar, a cabecear e os fundamentos do futebol? Eu cheguei num clube que quando eu fui fazer uma reunião com a categoria de base, os caras, durante 6 meses, nunca fez um trabalho de fundamento, que a gente chamava, na época do seu Tele, trabalho técnico. Então o jogador, cara, no profissional, não tem o gestual do cabeceio. O cara não sabe cabecear, como dizia o queixo no peito, né? Aquelas coisas todas que sempre é importante. Cara, o futebol, ele não ultrapassa nunca. Outro dia eu estava numa reunião de treinadores. Se você pegar o que o Zagallo fazia em 70, o que o Tele fazia em 82, é o que os caras fazem hoje na Champions League, né? Então, assim, futebol, eu digo que você recicla, mas nunca esquece que ficou bom. E pararam de fazer trabalho técnico, trabalho de fundamento. Jogador profissional, às vezes eu chego, eu pego, o cara não consegue enquadrar a bola na casinha. 12 finalização, 11 por cima. Por quê? Ele não trabalhou isso na categoria de base. E o que vale no futebol é o gol. Como é que você faz o gol? Chutando, cabeceando, girando, né? O centroavante, tem centroavante que às vezes eu já peguei, o cara não sabia girar. Eu joguei futsal profissionalmente. O cara não sabia fazer um trabalho de pivô, de dominar e dar uma assistência ou de girar. Então, eu concordo com vocês. Também vem muito da categoria de base e também trabalhar um pouco mais a parte analítica. Isso está fazendo falta agora. Estamos pagando a conta agora no profissional. 7h15, a gente tem que liberar o Marcelo Cabo. Eu só queria fazer mais um questionamento. Você chega... Vamos fazer uma hora extra aí, vamos ficar mais pouco. Ó, se a Alessandra aí não brigar comigo, João... Alessandro e João, não. Porque papo bom tem que ser 2 horas de programa, cara. Papo bom, 40 minutos, a gente dá aquela vaia. Nós temos todo dia 3 horas aqui, das 5 às 8. O problema é o treino, né? Que eu já vim correndo, João ali com o carro, ó. Ô, João, cuidado, você não segue o ritmo do Rangel aí, viu? Do CT a rádio em 8 minutos, minutos. Por aí. Também o Rangel entrou, o Rangel entrou numas quebradas aí, meu amigo. Tu viu que ele tá pálido? Pensei que a gente não ia chegar na rádio nunca. Mas vamos lá, 7h15, você chega e encontra o time na porta de entrada da zona do rebaixamento. Lá no fim do campeonato, na 38ª rodada, qual vai ser a posição que você vai entregar a Chapecoense que vai te deixar feliz? Cumprir o que eu vim fazer aqui, cumprir a minha meta. Feliz mesmo seria o título ou o acesso, né? Isso aí é uma felicidade grande que a gente já teria. Mas a gente sabe que é bem difícil, né? Pela circunstância, né? a gente tá... Já não pode iludir, a gente tá né? descontraindo um pouquinho de dizer isso, mas é onde a Chape merecia estar. Uhum. Mas às vezes a gente imagina uma situação, mas ela não acontece. Então a real situação hoje, eu não posso estar aqui enganando o meu torcedor, né? É 45 pontos. Acabou. Esse hoje, pela circunstância, os blocos estão finalizando o primeiro turno, já estão se definindo, né? O primeiro bloco intermediário, o segundo bloco. E assim, eu acho que a gente tem muita capacidade para trabalhar e conseguir chegar nesse primeiro bloco.
E qual é o objetivo? Alcançar os 45 o mais rápido possível. Para que a diretoria possa planejar 2023, para que depois que a gente chegar aos 45... Você quer fazer parte desse planejamento? Muito. É um desejo meu. Já Você coloquei para a diretoria. Já coloquei para a diretoria. Eu não gosto de trabalho curto, mas infelizmente hoje a média dos treinadores no futebol brasileiro é 3 meses, né? O estudo que fizeram. Sim. Eu tenho, de 2016 para cá, eu tenho 3 trabalhos longivos. 1 ano e meio no Atlético Goianiense, 1 ano e meio no CSA e 14 meses no CRB. Né? E o restante foram tudo trabalho de 6, 8 meses, 3 meses, 2 meses. E assim foi. Então, assim, 45 pontos, o mais rápido possível. Depois vamos ver o que a competição nos oferece. Né? Em que circunstância, em que rodada a gente vai estar. Alcançou os 45 pontos? Ufa, agora vamos buscar o que a competição pode nos oferecer. Legal, a gente deseja que você tenha um excelente trabalho, que a sua passagem pela Chapecoense seja vitoriosa, de muito êxito aqui, viu, Marcelo Cabo? Obrigado por estar aqui com a gente no Golaço, foi um prazer recebê-lo hoje aqui para esse bate-papo e as portas estão abertas, volte sempre, meu amigo. Não, vamos voltar aí o dia que o treino for de manhã, vamos marcar para a gente fazer aí 1 hora de papo, 1h30, municiar o nosso torcedor com informação. Giovanni, bom te encontrar, né? Nos conhecemos lá em 2011, naquela fase boa lá, e te reencontrar aqui, que a gente tenha esse momento bom aí de novo. Obrigado aí pela mesa, pelo carinho de vocês, né? E tô sempre às ordens. A gente falar de futebol, falar de trocar experiências, né? Porque a gente não sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo. E mais importante é colocar o nosso torcedor informado de tudo que a gente vem trabalhando. É um portal de transparência. E principalmente agradecer ao nosso torcedor, que ele é o nosso maior patrimônio, ele é o nosso 12º jogador, nos apoie, que com certeza a gente vai trabalhar incessantemente para entregar aquilo que eles querem, que é resultado positivo.